Vamos ver agora a pauta de hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. Direitos fundamentais é o primeiro processo da semana no plenário. Será retomado o julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, onde se questiona dispositivo que determina prazo de 12 meses de proibição de doar sangue para indivíduos do sexo masculino que tiverem relações sexuais com outros indivíduos do mesmo sexo. Ordem social é o tema seguinte, com outro julgamento que retorna à pauta. Uma ação direta de inconstitucionalidade sobre piso para custeio pela União de ações e serviços públicos de saúde. Tribunal de Contas é o próximo tema com outra continuidade de julgamento. Medida cautelar em ADI contra dispositivo da Constituição do Ceará que extingue tribunais de contas dos municípios daquele estado. Direitos Fundamentais encerra a pauta do dia com ação direta de inconstitucionalidade que trata de dispositivos que restringem o uso de aditivos de sabor e aroma em cigarros. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Bom, e para falar conosco sobre esse assunto está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, explica pra gente em que pé está esse julgamento da doação de sangue por homossexuais. Bom, da última vez em que esse processo foi incluído na pauta do plenário, houve então a leitura do relatório e houve inclusive a oportunidade da manifestação do voto do relator, que é o ministro Edson Fachin. Na oportunidade, ele se manifestou no sentido de julgar totalmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade por entender que há realmente uma discriminação quando se exige essa carência temporária por esse período de 12 meses no que diz respeito à doação de sangue por homens homossexuais. Então, segundo o entendimento do ministro, há uma desproporcionalidade em exigir esse período de 12 meses no que diz respeito aos homossexuais, porque estaria criando um empecilho para a doação de sangue apenas por uma questão de orientação sexual. Na visão do ministro, isso ele deixou claro quando ele proferiu o voto, esses critérios sobre grupo de risco, eles devem ser observados, mas não levando em consideração aspectos quanto à orientação sexual, mas devem ser observados outros critérios que valerão para casos independentemente dessa orientação, ou seja, tanto para heterossexuais quanto para homossexuais. Qual é a ofensa à Constituição nesse caso? Bom, o Partido Socialista Brasileiro, quando entrou com essa ação, inclusive com um pedido de liminar, e ele aponta que haveria ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da igualdade, porque você tem um tratamento diferenciado entre heterossexuais e homossexuais, e também a princípio da própria proporcionalidade, ou seja, essa vedação, inclusive o próprio partido esclarece na ação direta de inconstitucionalidade que a Anvisa já chegou a proibir a ter uma proibição que não permitia nenhum tipo de doação, era uma proibição permanente. E aí agora a norma, tanto do Ministério da Saúde quanto da Anvisa, estabelece essa proibição temporária. Só que na prática o partido argumenta que casais homossexuais que vivem numa relação duradoura acabam que ficam impedidos de doar sangue permanentemente. Por quê? Porque não conseguem cumprir esse prazo de 12 meses entre a última relação sexual. Então, na prática, isso acabaria impedindo a doação. É nesse sentido que o partido pede a declaração de inconstitucionalidade desses dispositivos e, como eu acabei de mencionar, o ministro Edson Fachin já chegou, inclusive, a votar nesse sentido. Algumas instituições foram admitidas nesse processo, né? O que elas defendem? Foram admitidas, Érica, porque o tema permite a ampliação do debate e foram admitidas, então, o que a gente chama de terceiros interessados, que são os amigos da corte. E aí a gente pode até, inclusive, lembrar que eles, no momento em que eles assumiram a tribuna para poder fazer as sustentações orais, todos os 8 amigos da corte que subiram ao plenário, eles defenderam a inconstitucionalidade dessas medidas. E só para você ter uma ideia, foram pessoas que tiveram a oportunidade de se manifestar, são entidades relacionadas ao direito de família, à proteção dos direitos dos homossexuais, inclusive pessoas da área acadêmica, enfim, foram diversas instituições, 8 delas chegaram a subir da tribuna, conforme eu acabei de dizer, defendendo então a inconstitucionalidade da medida. Essa postura de admitir esses terceiros interessados é bem válida, até porque democratiza o debate e torna também a decisão do Supremo mais próxima do cidadão e da realidade da população. Inclusive, no próprio voto, quando o ministro começou a mencionar, ele levou em consideração aspectos que foram pontuados por esses amigos da corte. Rapidamente, para a gente encerrar, algum outro destaque na sessão de hoje? Nós temos, sim, uma ação direta de inconstitucionalidade, que inclusive nós vimos
no Arte em Pauta, que foi divulgado aqui no jornal, e ele trata sobre orçamento impositivo na área da saúde. O ministro Ricardo Lewandowski é o relator, houve uma liminar, inclusive, que foi concedida em janeiro. Em questionamento está uma emenda constitucional, a de número 86, que é de 2015, e que, segundo a Procuradoria-Geral da República, ela acaba reduzindo drasticamente orçamentos da área de saúde, que isso acabaria provocando um impacto negativo nessa área de prestação de serviço público. Então, na pauta de hoje, o plenário volta a analisar, houve apenas a oportunidade da leitura do relatório, das manifestações orais, mas o plenário pode, então, prosseguir na análise desta ação direta de inconstitucionalidade. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pelas suas explicações por hoje. Amanhã a gente volta a falar desse assunto para ver o que os ministros decidiram. Sim, obrigada, até amanhã. Eu que agradeço. Até lá.